queridos alunos da GWA, terceiro ano Administração. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro, do capítulo 8, onde nós vamos falar um pouco, abordar um pouco sobre o conceito de logística reversa. Então, é o conteúdo do livro de Cláudio Alves da Silva, que a gente tem visto já todos os capítulos, e vamos aí fechar a nossa disciplina com o capítulo 8, logística reversa. Então, nesse capítulo, nós vamos tratar aí de aprender, né, de aprender e apresentar a logística reversa, as suas atividades típicas, após venda, né, após consumo, certo? O que é que significa produção limpa, o que é que a logística reversa tem como vantagem competitiva para as organizações sustentáveis, o que é que a logística reversa tem com a entropia, né? Nós vamos entender o processo de dispersão, certo? Que é necessário, e assim como os canais de distribuições reversa, né? Então, para que a gente possa entender logística reversa, eu relembro vocês a conceituação de logística, que é o processo, né, de planejar, de implementar, de controlar em maneiras eficientes, né, dentro de um fluxo que acontece diante a sua cadeia de suprimento, né, que são aqueles que fazem parte de uma cadeia de suprimento, são os componentes que fazem parte da cadeia de suprimento diante uma logística, diante um fluxo, né, que é gerado para que, de fato, aquele produto, ele possa ter um ponto inicial e um destino final, né? Então, é o processo de gerenciar estrategicamente essa aquisição do produto diante de toda a sua movimentação, né? E a gente relembra aqui as atividades primárias e as atividades secundárias, certo? Então, aqui nesse processo há um fluxo de informação que é correlatada, né, que vem organizando toda essa logística. Então, é importante que a gente relembre esses fluxos aí, que esses fluxos, eles estão dentro dos canais, né, dos canais de marketing, que são os canais de distribuição. E aí, a gente lembra que esses canais de distribuição, eles envolvem justamente, né, o supply chain, né, que é a cadeia de suprimento, que são aqueles componentes que fazem parte, como a indústria, o atacadista, o varejista, o consumidor final, né, e todo o esforço que é envolvido para que possa, dentro dessa cadeia logística, possa ser reduzidos os custos, possa vir agregar valor tanto para a indústria como para o consumidor final, né, buscando, assim, vantagens, né, estratégias. E aí, sim, a gente vem conceituar a logística reversa. Antes de conceituar, eu mostro para vocês quando foi os primeiros estudos, né, sobre logística reversa. Quando foi que teve essa necessidade do estudo da logística reversa? Foi encontrado na década de 70, de 80, e tinha um foco principal que era relacionar o retorno do bem, né, a ser processado. Então, se logística é o fluxo de levar o produto do meu produtor, né, do produtor até o consumidor final, a logística reversa é ao contrário, né, é levar aí o retorno do bem a ser processado, né, ou em reciclagem de materiais, ou em troca de produto. Então, logística reversa, os primeiros estudos veio com essa necessidade de retorno, certo? Daquele material, né? Então, foi aí a partir da década de 90, né, que o tema se tornou mais visível no cenário empresarial. Então, é importante aqui a gente falar desse nome estorvo, né, que eu coloquei aqui, que é justamente o processo de reciclagem de material que é denominado e é analisado como canais de distribuição reverso. Então, são esses materiais que passam por essa distribuição reversa, por esse canal de distribuição reversa, e que muitas vezes eles são considerados como um estorvo. E quando eles passam por esse canal reverso, por essa volta para o seu produtor, ele pode ter causado esse estorvo. E estorvo é aquilo que dificulta, é um tipo de obstáculo, é o que causa um aborrecimento à outra, né? Então, a gente pode citar aqui um exemplo de uma organização
onde você adquire um produto e aquele produto está estragado, ou está com vamos dizer, está fora da sua forma de utilizar, está quebrado, então aí causou um estorvo, né, para o consumidor. Então é uma responsabilidade que a organização tem, e aí entra a logística reversa. Então a logística reversa ela pode ser entendida como a área da logística que trata dos aspectos de retorno de produto, né? Não só do produto, como também embalagem, ou materiais, né, ao seu centro de produção ou ao seu centro de descarte. E aí vem as justificativas da necessidade dessa logística reversa, né? E aí quando a gente lembra, quando a gente fala justamente que a logística reversa, ela trata do aspecto do retorno do produto, ou da embalagem, ou do material para o seu centro de produção, ou para o descarte, a gente tem algumas justificativas para isso, como o ciclo de vida mercadológica, que é cada vez mais reduzida do produto. A gente sabe aí que tem a tecnologia, né, constantemente vem trazendo novos modelos, né, de aparelhos, de eletrodomésticos, e isso faz com que esse ciclo de vida do produto no mercado ele seja reduzido, e aí é uma justificativa para a logística reversa. Né? Tem também a dificuldade técnica, muitas vezes as organizações elas têm, elas acreditam, né, e veem no seu cenário vamos dizer assim, é mais fácil a troca do produto do que o conserto do produto. Isso a gente vê muito em eletrodoméstico, né? Muitas vezes é mais em conta, de repente, até ou a organização ou o próprio consumidor, ele utilizar, né? Se utilizar de uma nova compra do que do conserto daquele determinado produto, né? E aí vem exigências de mercado, exigências de interesses sociais, né, que as empresas, cada vez, elas visam garantir mais a sua lucratividade ao longo do tempo, porque através dessa lucratividade, desse interesse lucrativo, elas têm uma necessidade de satisfazer os seus stakeholders, né, então, elas vão avaliando as empresas sob diferentes perspectivas, aí vem a necessidade de equacionar o retorno dos produtos, de pós-venda em grande quantidade. Tem algumas organizações que têm uma grande quantidade do produto em seus armazéns, então tem que ter esse interesse, né? E aí também, além da legislação ambiental, que ela obriga, né? É uma obrigação, vamos dizer assim, é uma responsabilidade que as organizações precisam ter nas suas cadeias industriais, né, pelo fluxo aí reverso dos produtos de pós-consumo. Então, é aquela responsabilidade social que a organização precisa ter diante a sua sociedade, né, diante a sua comunidade. E isso, outra justificativa também, são os riscos à imagem da empresa. Justamente a gente pode puxar que é através dessa responsabilidade das organizações, é que elas podem ter aí um risco à imagem da empresa, né? Então, elas precisam ter responsabilidade e compromisso para que elas não ponham em risco a reputação da organização, também a reputação do cidadão, né? Não ponham em risco a imagem da empresa diante a reputação, a consideração, a responsabilidade socioambiental que ela precisa ter diante da comunidade. E aí, com isso, também ela agrega valores econômicos, né? Agrega valores de serviço, agrega valores ecológicos, né? De repente, com um modelo de reciclagem, com uma forma de repassar o seu produto reciclável para uma determinada organização. E eu trouxe até um modelo aqui para vocês, que é o ciclo de vida das embalagens longa-vida. A gente pode ver aqui um exemplo, né, de responsabilidade justamente com essa agregação de valor ecológica, né, que a organização tem em estar tendo esse cuidado com a reciclagem do seu produto, porque ela volta, né, como se a organização, diante a sua matéria, né, diante da sua embalagem, que ela é produzida com 82% de matéria-prima, ela pode voltar aí dentro de uma organização, de uma indústria, a se transformar novamente em novas embalagens, né?
Então, é essa responsabilidade que ela tem com o meio social, né? E aí, quando a gente fala de logística reversa, a gente entra aqui várias formas de logística reversa, né? Como a gente viu no último tópico que ele nos mostra, que é não só o interesse ecológico, né? Tem também o interesse econômico, tem também o interesse de serviço, o interesse legal, né? Diante dessa logística reversa. Então, a logística reversa, assim, a gente pode considerar que é um processo de planejamento, né? De implementação e de controle daquela eficiência, né? Do processo, daquele canal, para que possa se ter aí custos, né, efetivos dentro do fluxo da matéria-prima, né, dentro do processo de estoque, dos produtos acabados, né, as informações que levam aí o ponto de consumo para o ponto de origem, né. Então, a logística reversa, ela pode ser entendida como uma área da logística que vem tratar justamente os aspectos de retorno do produto, né, embalagens ou materiais ao seu centro de produção ou de descarte. Então, eu deixo novamente aqui bem acentuado que é uma logística reversa que ela não é totalmente descartada, né? Ela tem um retorno, ela é reverso, porque ela tem várias finalidades. Eu posso ter várias finalidades com aquela logística reversa, tanto para o centro de produção, e a gente pode ver as várias formas que podem ser reutilizadas esse produto, como ou material, né, ou de fato para o centro de descarte. Então, ela é utilizada para atender aí as exigências comerciais, as exigências legais, as necessidades do mercado, né, no que a gente fala de tocante, né, aí quando a gente fala no tocante à questão ambiental, como também relacionadas à retirada de produto defeituoso do mercado, como a gente tem visto muitas vezes quando o produto ele está no mercado, no ponto de venda, né, no PDV, e ele tem algum tipo de ameaça para o consumidor, né, ele precisa ter essa logística reversa, essa responsabilidade da organização de retirar o produto defeituoso ou vencido, né, das gôndolas, né, então é esse ato de retirada ou de retorno do produto realizado pelas empresas, que é conhecida como recal, né, então recal é trazer de volta aquele produto para o seu início, né, para o seu ambiente inicial, certo? Para a organização, de fato, produtora do produto. Então, é trazer de volta ou retornar o produto. E aí, para atender às exigências legais, né, das organizações, existem alguns princípios, como os princípios de sustentabilidade, as organizações, como a gente viu, as justificativas, né, de se sustentar, de trazer qualidade, tanto para o produto, como para o serviço, como para o fluxo, para o canal, né, de distribuição, como para a produção, como para o cliente final, né, então, existem princípios para que essa logística reversa aconteça, para que a empresa se sustente no mercado, para que ela busque uma qualidade diante da sua produção e do seu cliente, né, então, as empresas, elas estão sendo cobradas, né, para realizar cada vez mais essa qualidade dentro do produto, se essa dispersão, né, dentro como a gente vê aí as imagens, essa conferência do produto, se ele está adequado para ir para o ponto de venda, ou se ele precisa retornar para a produção, né? Então, é aqui que passa essa estratégia, é utilizada essa estratégia aqui, para que em caso de defeito, em caso de contaminação, né, ou após o uso, ou até mesmo aqui no armazém, né, no centro de distribuição, aconteça essa logística reversa. Então, é dessa forma que elas são responsáveis desde o início até o fim, né, da sua produção, certo? Tanto do descarte como do reaproveitamento dos seus produtos ou materiais. E aí aqui tem um modelo de ciclo, né, de vida do produto, né? Ele tem aí o início, ele tem o seu crescimento, a maturidade e declínio, né? Então, todo produto ele tem um ciclo de vida, né? Então, é essa responsabilidade social que a empresa precisa ter nesse ciclo de vida, ou do produto já utilizado, ou do produto ainda não utilizado, como a gente viu,
ou no pós-venda, né? Ou até mesmo antes da venda, né? Pós-consumo, né? E pós-venda. Então, é dessa forma, elas são responsáveis desde o início até o fim da sua produção, ok? E aí a gente precisa entender que dentro desse processo aqui, a gente sabe que todo processo é um sistema, então todo sistema ele tem a vir, né, a ter uma desordem, né, que é justamente a dispersão, o processo que é necessário de diminuição da dispersão, e é quando a gente fala de entropia, que a entropia é uma desordem do sistema, certo? É uma desordem do processo. Então, eu preciso, por isso que diz logística reversa versus entropia, né? Que a logística reversa, ela não pode ter essa dispersão, certo? Ela não pode ter essa desordem, ela precisa encontrar a entropia negativa, que é o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Isso é, ela precisa mediar esse grau de desorganização, né, para que possa ter uma maior organização, e assim a sua entropia, né, ela diminui, ok? Então, precisa-se ter uma entropia positiva. Eu coloquei aqui o conceito para vocês, vocês podem estar lendo, é um conteúdo a mais, tá? Que não tem no nosso livro, ok? Mas o significado é isso, a entropia é a busca, certo? Pela organização, pelo ponto de equilíbrio do sistema. Então, por que é importante essa entropia negativa? Para que se possa diminuir o volume dos resíduos que são lançados no meio ambiente, né? Então, a logística reversa precisa encontrar o ponto de equilíbrio, a sua entropia negativa, para que ela possa ter ganhos econômicos com a diminuição do impacto das unidades produtivas, para que elas possam ter ganhos sociais, para justamente elas virem buscar um ponto de equilíbrio dentro daquelas justificativas que são as dificuldades que as organizações encontram. Então, é como se elas fossem organizar aqueles pontos iniciais que a gente viu nas justificativas, ok? E aí aqui tem um modelo das atividades típicas desse processo logístico reverso, né? Onde o material, ele tem um processo ao ser coletado, né? Ele é embalado e ele volta, né, para a sua organização, certo? E aí, antes dele voltar para a sua organização, ele tem um destino. Ele pode retornar ao fornecedor, ele pode, diante o problema, diante o estorvo encontrado no produto, ele pode ir para um revendedor. Quando é que ele pode ir para um revendedor, gente? Isso acontece muito em fábrica, em lotes de confecção, muitas vezes uma costura de um lote, o botão sai de uma forma, né, errada, ou até mesmo o tecido é encontrado algum tipo de problema, de furo. Então, aquele lote, ele é coletado, quando é detectado um problema lá no PDV, ele é coletado, ele passa pela embalagem, ele é expedido para algumas empresas que já compram aquele determinado produto pelo um certo, né, um baixo valor, e também eles vendem pelo um baixo valor, certo? Então, tem muito isso também, ou o recondicionamento, né, do produto, quando ele pode passar por esse recondicionamento, ou a reciclagem, certo, do material, ou até mesmo o descarte, né? Então, todas essas atividades, elas fazem parte de um processo logístico, né, reverso, que é existente em uma cadeia. Então, não é só o descarte, tá? A logística reversa não é só o descarte, mas sim a responsabilidade que aquela organização tem dentro de um processo logístico reverso, com tanto as organizações ao qual ela faz parte da cadeia logística, como o seu consumidor final, ok? Então, como resultado final, nós temos aí um aumento muito grande de resíduos sólidos, né, que são produzidos nas grandes cidades e depositados de uma forma indevida nos lixões, né, nos aterros sanitários, como a gente viu as justificativas no início dos slides, né, pelo fato das empresas não possuírem canais reversos
e de pós-consumo. Então, elas não têm, essas organizações não têm estratégias, certo? Para esse material, né? Então, ela não tem, eles não trabalham com a logística reversa, então fica à mercê aí da forma indevida, né, desses materiais sendo depositados de formas indevidas nos lixões, certo? Tanto diante dos canais reversos e de pós-consumo, né, devidamente organizados e estruturados, dificultando dessa forma a sua gestão. Então, por isso que a preocupação com a preservação do meio ambiente é tão falada, é tão defendida, né, nos dias de hoje, é para que, de fato, possa vir contribuir com a ideia e com o propósito, né? As empresas, elas estão cuidando também da sua imagem, né, com o uso e a prática da logística reversa. Então, por isso é importante a logística reversa dentro das organizações. Então, por hoje, nós ficamos até aqui e até o próximo encontro.